Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, desta vez já com a Mel cá fora. Ora bem, hoje eu vou então fazer o relato de parto da Mel. Não está nada escrito, portanto não há nada planeado, isto vai ser um bocadinho da minha cabeça, portanto se não for por uma ordem cronológica muito direitinha, desculpem-me em avanço, porque hoje em dia não há assim muito tempo a planear as coisas, portanto eu pensei, ok, vou pôr a câmera a gravar e vou falar um bocadinho sobre o parto dela. Ela está aqui ao meu lado, portanto vocês são capazes de ouvir assim alguns sons, talvez vamos ter que parar a meio, não sei, vamos ver como é que isto corre. Então a Mel tem 6 semanas e 3 dias neste momento. É ela. E tem sido tudo maravilhoso até agora. Foi toda uma experiência diferente daquilo que eu estava à espera, completamente. Aquilo que dizem de nada nos prepara para sermos mães, é mesmo verdade. Nós podemos achar que sabemos como é que é, mas na realidade não sabemos. Nem o parto, nem muito menos o pós-parto. Mas agora estou aqui para falar do parto e, portanto, vamos a isso. Vou-vos contar mais ou menos como é que foi, se foi de encontro às minhas expectativas, o que é que foi feito, o que é que não foi, um bocadinho também sobre o plano de parto que eu fiz, que foi respeitado, graças a Deus. Portanto, bora lá. A previsão do parto da Mel era para o dia 21 de novembro. Era nesse dia que nós fazíamos as 40 semanas, portanto, a data prevista do parto, que normalmente nunca ocorre nesse dia, mas a nossa data era o dia 21 de novembro. Acontece que eu fiz a minha última sessão de gravidez com a Laura, minha amiga, na terça-feira, ou seja, eu estava com 38 semanas e 3 dias e nesse momento eu não sentia nada de mais. No final da gravidez, a única coisa que eu sentia obviamente era cansaço, fatiga, coisas normais, dor de costas um bocadinho e muita vontade de ir à casa de banho, obviamente. Mas sem ser isso, nada indicava que o parto estava para breve, isto na terça-feira. O meu namorado sempre disse que achava que ela ia nascer no dia 12, que era uma quinta, e eu sempre disse que era impossível, porque nós estamos habituadas a ouvir que as mães de primeira viagem é normal ultrapassar as 40, 41 semanas, portanto eu estava a preparar mentalmente para isso. Não aconteceu, ela veio mais cedo, de forma natural, porque eu tinha muito medo que fosse necessária uma indução. Não que a indução seja necessariamente má, porque claro que pode haver induções positivas, mas eu queria mesmo muito que o meu corpo começasse tudo de forma natural. E assim foi. Na quinta-feira, no dia 12 de novembro, eu comecei ao final da tarde a sentir umas cólicas menstruais. Aviso já que este vídeo vai ser muito TMI, tipo, muita informação, portanto, se vocês são mães grávidas que estão interessadas em ouvir, fiquem desse lado. Se vocês estão assim com um bocadinho de nojo de algumas coisas, tipo, funcionais aqui do corpo, então façam um cruz nesta página porque vamos falar de coisas reais e não vou estar a esconder nada. Portanto, nesse dia, na quinta-feira, eu tive então umas cólicas menstruais um bocadinho mais fortes. Eu tinha tido algumas ao longo de 2, 3 semanas antes do parto, mas naquele momento comecei a sentir mesmo como se estivesse a vir o período, que obviamente não estava. Então, com estas cólicas menstruais, eu estava sentada no sofá, o meu namorado tinha ido trabalhar e de repente eu sinto tipo um corrimento, como se fosse exatamente o período, tipo, tinha acabado de chegar. Eu fui à casa de banho, levantei-me, fui à casa de banho e era o rolhão mucoso. Se vocês não sabem o que é um corrimento que sai no final da gravidez. Pode sair, pode não sair. No meu caso saiu. Que é assim mucoso, ou seja, tipo um muco que vem misturado com sangue. Eu sei, bela imagem, desculpem. Assim com alguns raios de sangue. E eu tive isso, eu contatei a minha doula, contatei a fotógrafa de parto, que é a Paula, que é a minha amiga, e contatei também a minha obstetra, portanto eu contatei muita gente e mandei-lhes assim a fotografia, perguntei se era normal. Eu já sabia que era normal, mas queria ter a certeza. Elas disseram que sim, que podia estar tranquila, que não era necessário ir para o hospital. Sim, porque uma pessoa põe isto num grupo de mães e quando ouvem a palavra sangue é logo, vai correr para o hospital. E eu dou graças a todos os santinhos que eu não fui para o hospital naquele momento, porque na Paula talvez não, mas o mais provável era começarem uma indução e portanto não aconteceu. Eu deixei o corpo funcionar da forma que ele tinha que funcionar, tudo muito natural, e eu sentia que estava em trabalho de parto, que eram os pródromos, ou seja, o início do trabalho de parto. Fiquei tranquila,
em casa, isto na quinta-feira. Durante a noite tive algumas contrações mais fortes, aí já comecei a sentir mesmo que já não eram cólicas. E aí vinha, mas já tinha dor. E na sexta-feira de manhã, no dia 13, passou. Já não tinha nada, não tinha contrações, portanto eu pensei, ok, foi um falso trabalho de parto. Não foi. Ou seja, ele estagnou de manhã, mas depois continuou. Eu é que não sabia que ia continuar. Então, na sexta-feira, euzinha, grávida de 38 semanas e 6 dias, fui até ao IKEA comprar um tapete, porque eu pensei, ok, ela está quase a chegar, não gosto do meu tapete da sala, quero um tapete fofinho igual ao do quarto dela, portanto, bora ao IKEA. Também assim aproveito e como estava a chover, o shopping, obviamente neste momento não é o melhor sítio para nós estarmos por causa do Covid, mas por outro lado era a única forma de eu andar um bocado e de fazer uma caminhada, porque ao ar livre não dava, por causa da chuva. Então lá fomos nós para o IKEA, comprei o tapete, como vos disse, dei lá umas voltinhas, almocei e fui comprar um chá, que é o chá da Noali. Eu vou colocar a receita, aliás, um link para a receita e para explicar um bocadinho melhor o que é o chá da Noali na descrição aqui em baixo. A Noali é uma parteira mexicana e ela inventou uma mistura de ingredientes que faz um chá super potente, aviso já, mas que ajuda supostamente mais quando já se iniciou o trabalho de parto, então ajuda a que as contrações fiquem mais consistentes e que o trabalho de parto avance. Mas eu creio que ele também pode ser tomado antes do trabalho de parto começar, para dar ali uma ajudinha para as coisas começarem a desenvolver-se. Então, eu já estava com contrações, com cólicas, com rolhão mucoso, sim, ele continuava a sair neste momento, então eu pensei, por que não? E fui dar 20€ nos ingredientes todos para fazer um chá, que bebi 2 canecas apenas, assim bem cheias, quando cheguei a casa. E ao final desse dia, na sexta-feira, eu já estava a sentir contrações mais fortes. Eu não sei se foi do chá, eu não sei se foi da caminhada no shopping, eu não sei se foi simplesmente destino, natureza, mas a coisa começou a desenrolar-se. Durante a noite eu fui levantando várias vezes para ir à casa de banho. Eu já tinha que usar um penso, portanto o rolhão mucoso continuava a sair, não parou de sair. E então, eu às 6 da manhã, mais ou menos, acordei, liguei cá e disse que estava com muitas dores, muitas contrações. E comecei então, num aplicativo no telemóvel, a cronometrar as contrações. Inicialmente elas vinham de 20 em 20 minutos, às vezes 10 em 10, outra vez de 15 em 15, super irregulares. E, portanto, não estava na altura de ir para o hospital. A minha obstetra, que é a doutora Alexandrina Mendes, que eu adoro, que dá consultas na Giminográvida no Porto, se vocês por acaso estiverem a precisar de uma obstetra, ginecologista, ela é incrível, super a favor do parto humanizado e também dá consultas no Hospital da Póvoa, no público. Portanto, foi uma das razões que me fez escolhê-la, porque nós, como vocês sabem, fomos ter a Mel ao Hospital da Póvoa, mas isso eu já conto. A minha obstetra, então, disse que os sinais que eu devia ir para o hospital seriam, claro que varia de mãe para mãe, mas seriam que as contrações vinham de 5 em 5 minutos e a durar no mínimo 1 minuto, porque a duração também é importante. E neste momento ainda não estavam assim, portanto eu pensei, deixa-me aqui estar na minha casa tranquilamente para a coisa avançar. Acordei o dia cá, claro que ele começou logo a dizer é hoje o dia, isto no dia 14, às 6 da manhã. As contrações então foram ficando cada vez mais fortes, eu liguei à minha obstetra, ela disse-me, não, nessa altura mandei mensagem porque não era muito cedo, e ela disse-me para fazer um banho de imersão com um chá de camomila para ficar mais relaxada, para ajudar o alívio da dor e caso saísse do banho e continuasse com as contrações, aí sim, estar atenta. Foi o que eu fiz. Neste momento eu já estava às 8 da manhã, 8, 9 da manhã já estava com contrações de 5 em 5 minutos, mas eu fui teimosa e como eu ainda conseguia aguentá-las bastante bem, pensei, deixa-me aqui estar, na minha casinha, no meu conforto, e nós estamos mais ou menos a 20, 25 minutos da Póvoa, estacionar, não estacionar, ok, 25 minutos, meia hora no máximo da Póvoa de Varzim, e então teríamos que sair sempre um bocadinho mais cedo, mas mesmo assim, eu cá me deixei, fui para o sofá, fui para a bola de pilates. Chegou um momento que já não dava nada, que estava somente mesmo de um lado para o outro, pronto, a balançar o corpo e as contrações eram todas nas costas. Eu depois fiquei a conhecer uma coisa chamada back labor. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isto, mas basicamente é quando o trabalho de parto é todo sentido nas costas. Gente,
não é bom falar. É horrível porque a dor é uma dor que persiste. Ou seja, as contrações normalmente vão e vêm e temos ali aqueles minutinhos, aquele intervalo que nos deixa descansar e respirar e ganhar fogo para a próxima. No meu caso não foi assim. Ou seja, eu estava com contrações, eu sentia-as, obviamente, havia um pico de dor, iam e vinham. Só um segundo. Eu estava com contrações, elas iam e vinham, mas a dor no intervalo não abrandava. Ou seja, ela abrandava, como é que eu ia te explicar? Eu não sentia a dor tão forte, mas sentia na mesma e era bastante forte. Só que, claro, na contração a dor escalava. Só que naqueles minutos em que eu queria descansar e eu pensava, preparei na gravidez para que as contrações me deixassem descansar, não foi possível. Eu continuava com a dor e o meu namorado, ao meio-dia mais ou menos, ele disse que nós devíamos ir para o hospital e começou a colocar as malas no carro. E eu ali muito serena ainda, serena, quer dizer, nas contrações não tanto, mas tentar aguentar-me ao máximo para não ir para o hospital logo a correr. Isto porquê, gente? Porque quanto mais cedo nós vamos para o hospital, mais cedo temos a probabilidade de ter intervenções, que era o que eu não queria. Portanto, eu estava com medo de chegar ao hospital, de ter pouca dilatação e de pensarem, ok, vamos dar uma ajudinha, vamos dar aqui uma oxitocina, vamos tentar acelerar o parto de alguma forma. E eu não queria. E também não queria passar imensas horas no hospital, porque todos sabemos que o aconchego da nossa casa é muito melhor e mesmo em trabalho de parto as coisas desenvolvem-se mais rapidamente. Então continuei em casa, liguei à minha obstetra e sim, liguei-lhe e ela disse-me que eu ainda conseguia falar bastante bem durante as contrações e no intervalo delas, portanto ainda não estava na altura para tomar outro banho e caso sentisse, voltasse a ligar ou então ir mesmo para a maternidade. E assim foi, eu não tomei mais nenhum banho porque realmente elas começaram a ficar muito apertadas, de 3 em 3 minutos. O aplicativo do telemóvel já me dizia para ir para o hospital, tipo desde as 8 da manhã, porque sim, essas apps que vocês vão reparar, vocês começam a colocar contrações e tipo em 10 minutos eles dizem-vos para ir para o hospital. Não liguem, não vão. É o meu conselho. Eu acho que temos mesmo que ouvir o nosso corpo e eu acho que quando eu senti que tinha que ir para o hospital eu fui, não fui antes, foi no momento certo. No carro, então, eu levei assim uns palitinhos de pão para ir comendo, mas não conseguia, porque estava com muitas dores. Eu fui no banco de trás, foi uma sugestão da nossa querida doula Laila, porque eu não conseguia estar sentada à frente, então eu precisava de espaço para conseguir estar assim de lado, para não fazer pressão lá em baixo. Então, fomos para a Póvoa, foi o primeiro dia de confinamento de fim de semana, portanto, a tal história de à 1 da tarde toda a gente tem que estar em casa, pois bem, a Mel quis quebrar essa regra e então nós fomos para a Póvoa, demorámos cerca de 20 minutos porque estava mesmo zero pessoas na autoestrada, nas ruas, estava tudo vazio, estava a chover. Chegámos ao hospital, o DICA deixou-me nas urgências, eu consegui assinar o meu nome, fui para o elevador, quando subi reparei que estava lá a enfermeira Rita. Quando reparei que estava lá a enfermeira Rita, eu fiquei super feliz porque eu gosto muito dela. E quando fui fotografar a parte eu já tinha conhecido lá e portanto eu sabia que estava em boas mãos. Sim, porque eu já tinha fotografado partos na Póvoa, foi uma das razões pela qual me levou a escolher a Póvoa para ter a Mel. Então, eu cheguei, eu disse que achava que estava em trabalho de parto, que tinha contrações, blá blá blá. Pronto, tudo aquilo que eu estava a sentir, que já vos contei, e ela colocou-me então no CTG, que é uma máquina, as cintas basicamente, que mede o batimento cardíaco do bebê, para cronometrar e para ver se está tudo ok, e também as contrações. Então, eu deitei-me no CTG, ela saiu da sala por um bocadinho e disse, ok, agora fiquei um bocadinho, 10 minutos para nós vermos como é que está a situação. Pois bem, um minuto, acho que nem chegou a um minuto, tipo uns segundos depois, eu senti uma coisa a estourar. Eu acho que ouvi aquilo a estourar. E de repente fiquei toda molhada, tipo calças, marquesa, tudo. Eu pensei, ok, rebentaram as águas. E a partir daí é que foram elas, porque se até ali eu estava a ter contrações dolorosas, eu não sabia o que era a dor. Depois de rebentar as águas, as coisas escalaram. As contrações já não vinham de 3 em 3 minutos, aliás, eu não me recordo do intervalo delas, porque obviamente eu não estava a contar, mas eu acho que elas não tinham intervalo, honestamente, porque elas vinham e depois iam embora 10 segundos e depois voltavam e depois iam. Eu estava a morrer de dores, a trepar paredes, literalmente. Eu preparei-me durante a gravidez, fiz hypnobirthing, lol. Decidi também que iria usar o chuveiro, não aconteceu.
A enfermeira Rita bem me disse, olha, talvez vais para o chuveiro, tipo uma água quentinha. Gente, eu não quero assustar ninguém, mas pelo menos no meu caso, eu sou daquelas mães que sempre disse vou ter um parto totalmente natural, não medicado. Quando as dores começam a apertar, a gente só pede anestesista rápido ali no piso. Naquele momento então, depois de me rebentarem as águas, eu estava mesmo com muitas dores. Tudo aquilo que eu aprendi na gravidez sobre o alívio não farmacológico da dor foi uma boa aprendizagem, mas no momento certo, a verdade é que é muita dor, gente. Eu não quero assustar ninguém que esteja desse lado, porque todas somos diferentes e todas sentimos as dores de formas diferentes, obviamente. Mas para mim, acho que foi mesmo a dor pior que eu já senti na minha vida. E então a enfermeira Rita pediu para me observar, para fazer um toque, e eu permiti, que é uma coisa que é muito importante, esse consentimento e esse pedido para nos examinar e simplesmente não o fazerem por rotina. No meu plano de parto eu disse que queria que me pedissem sempre, que nunca fizessem o toque sem o meu consentimento, e isso foi respeitado. A enfermeira Rita então passou para a salinha ao lado, fez-me o toque, eu estava com 6 cm e o colo totalmente distinto, 100% distinto. Ela disse que já conseguia sentir a cabeça da Mel e nesse momento eu pensei, ok, isto está a tornar-se real, porque até ali eu sabia que estava em trabalho de parto, mas a ideia de que ela estaria nos meus braços em breve ainda não tinha caído, ainda não tinha batido a ficha. E então, depois disso, demorou para aí 20 minutos para eu me conseguir sentar na marquesa, mas aconteceu. E depois eu saí, a enfermeira Rita, como ela tinha reparado que eu não queria, supostamente, eu tinha colocado que não queria epidural ou não queria que me estivessem sempre a chatear o juízo para me darem epidural, ou seja, eu queria ser eu a pedir, caso sentisse a necessidade. Eu perguntei-lhe, enfermeira, quando é que eu posso levar epidural se quiser, tipo, até quando? E ela disse-me que como é o walking epidural, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma epidural diferente, que nos dá liberdade de movimentos e que é uma dose um bocadinho mais fraca e nós temos que pedir várias doses, ou seja, quando sentimos que está a passar o efeito, pedimos novamente. Ela disse-me que eu podia levar praticamente sempre, até quase ao final. Agora, a única questão era que, com as dores, eu estaria a contorcer-me e que não seria possível levar caso eu não estivesse imóvel. Portanto, se eu quisesse levar epidural, convinha ser agora, porque depois podia não conseguir parar quieta. Aliás, eu já não conseguia. Naquele momento, então, eles chamaram o DK, que eu pedi, por favor, chamem o DK, porque eu pensava que ela ia nascer, tipo, ali. Tais eram as dores. Eu pensava que ela ia nascer, tipo, logo. Mas não, inocente. E ainda faltavam 7 horas para ela estar cá fora. Portanto, vou ser aquela típica mãe que diz bendita epidural, porque foi mesmo bendita. Então, o DK chegou e eu disse-lhe, não te assustes, eu estou bem, mas a bolsa de água arrebentou, portanto as dores estão muito mais fortes e logo ali comecei logo a ter contrações muito piores e ele percebeu, eu disse que queria epidural, ele perguntou se eu queria mesmo, porque ele sabia quais é que eram os meus desejos e o meu plano de parto. E eu disse que sim. A enfermeira Rita ainda tentou e disse-me que podia ir para o chuveiro para tentar aliviar a dor, mas já não queria chuveiro nenhum, eu só queria anestesista ali. Disseram-me que eu ia ter que esperar, porque ia ter que fazer uma análise, porque nas análises do terceiro trimestre não tinham colhido um valor qualquer, que eu não me estou a lembrar o que era, acho que era plaquetas, e que eu tinha que ter esse valor para ser administrada anestesia, e portanto, ainda me iam fazer análises, a análise ainda ia para o laboratório, e eu ia ter que esperar o resultado. Fantástico. Tudo o que uma pessoa não quer ouvir quando está em trabalho de parto e com muitas dores. Então, eu fiz a tal análise, eu fiquei com a mão toda pisada porque eu tive, ela disse o nome mas eu não me recordo, mas uma das veias rebentou, então ficou tipo super alto, super pisado, cheio, naquele momento eu não senti dores, no pós-parto sim, e muito negra a mão. Mas pronto, naquele momento eu queria lá saber. A anestesista chegou, demorou bastante tempo para me conseguir administrar a epidural, porque eu não parava quieta. Ela só dizia, mãe, tem que colaborar. Só que não é assim tão fácil colaborar quando estamos ali a morrer de dores. Então, eu tentei sentar-me, mas a única posição que eu consegui foi deitada. No meio de uma contração, lá aguentei, e 10 minutos depois, tudo aliviou. Eu estava no céu, eu pensei, oh meu Deus, porque é que eu estava na ideia de fazer isto sem medicação?
porque realmente alivia imenso e eu consegui aproveitar muito mais o meu parto, porque com aquelas dores eu pensei, ok, vou estar a sentir tudo, vai ser super intenso e vou estar tipo plena, só que não, porque aquelas dores eu estava mesmo tipo com um pé na terra, outro pé no inferno. Então quando eu tive a epidural eu senti que conseguia muito mais aproveitar o parto. Conseguimos colocar a playlist, que eu já nem me lembrava da playlist que tinha feito, com músicas especiais para o nascimento dela, que eu tinha escolhido. Consegui ir ver a roupinha dela, que estava já colocada assim na marquesa, onde ela ia depois ser vestida pelo pai. Consegui ouvir hypnobirthing, consegui pegar no telemóvel e ouvir com os fones um bocadinho de meditação, porque era impossível eu sequer estar no telemóvel com aquelas dores. Eu honestamente não sei, não percebo aquelas mães que estão a mandar mensagens ou nos grupos de Facebook a dizer estou cheia de contrações. Eu fico a pensar, como é que é possível estar com o telemóvel na mão? Mas pronto, somos todos diferentes, lá está. Então, eu depois disso estive cerca de 20 minutos deitada, levantei-me, fui para a bola de pilates, andei, portanto, a walking epidural é incrível porque nos deixa ter liberdade de movimentos, ou seja, o trabalho de parto não corre tanto o risco de estagnar porque nós não estamos ali deitadas na posição horizontal à espera que a criança decida vir ao mundo. Então eu fui para a bola de pilates, como vos disse, fiz vários agachamentos, estive nos pés da cama a balançar o corpo e funcionou, porque as coisas continuaram a progredir. Tive um bocadinho de febre a meio do processo e fiquei um bocadinho com medo que fosse algum tipo de infecção, mas passou-me, levei antibiótico e passou-me. E depois de muitas horas com o Dicá do meu lado, às 21 mais ou menos, as enfermeiras entraram e disseram que se podiam novamente fazer o toque. Eu disse que sim e a enfermeira disse que eu estava com 10 centímetros e que podia começar a puxar. Ora bem, a epidural neste momento estava a deixar de fazer efeito, então ela deu-me duas opções. Ou eu puxava e a fase expulsiva ia ser mais rápida, mas iria sentir tudo, o que iria também ajudar a expulsar o bebê. Ou então eu levava outra dose epidural se achasse que não era possível e ia demorar mais um bocadinho, porque ia ter que estar na cama à espera que fizesse efeito epidural para me poder mexer. E depois ia puxar, mas já sem sentir a vontade de puxar, que ajuda muito. E eu tentei sem epidural, mas puxar uma criança para este mundo, pelas nossas partes íntimas, não é fácil, gente. Principalmente com máscara, sim, porque no meio disto tudo nós tivemos, eu e Dicá, e para ele foi indiferente, acho eu, mas para mim com máscara foi bastante difícil estar a puxar e portanto com dores e tudo mais eu não ia aguentar, então eu pedi nova dose epidural e tudo acalmou, só que, tal como elas disseram, eu sentia as pernas, porque lá está, eu podia movimentar-me, levantar-me, mas eu não sentia a vontade de puxar. Eu não sentia a contração, tipo, sentia um bocadinho de pressão, mas nada de mais. E então eu pedi para ir para o banco de parto, mas elas disseram que eu ainda ia demorar um bocadinho, portanto era melhor não ir, porque iria fazer muito esforço no períneo e portanto que ainda não estava na altura de usar esse banco. Portanto, eu fiquei deitada na cama, aquela posição que eu disse que nunca na vida iria fazer no parto, foi a posição que eu me senti mais confortável e portanto não foi a típica pernas no ar ali na marquesa, não, fiquei assim meia de lado, mas deitada na cama assim, não sei bem explicar, mas funcionou, foi confortável para mim, que era o que era mais importante naquele momento, era eu estar confortável e com forças para trazê-la para o mundo e pronto, e puxei. E a enfermeira disse-me que eu só podia puxar quando sentisse vontade. Gente, a vontade de conhecê-la e de ver aquela carinha era tanta que eu simplesmente menti. Então, tipo, eu dizia, estou a sentir vontade. Não estava. Mas eu pensei, se eu ficar à espera e sentir vontade, tipo, ela vai nascer depois da meia-noite, já no dia 15. Então não, eu comecei a puxar e a fingir que estava a ter contrações. E a enfermeira estava assim a olhar para o ecrã, tipo, porque ela devia ver os picos, não é? E percebeu que eu não estava numa contração. Mas ela alinhou também e, portanto, eu continuei a puxar. E puxei durante cerca de meia hora, foi mais ou menos antes das 9 que eu comecei a puxar.
E às 21h25, ao som da música Ponte Luz, da Sara Tavares, que não foi escolhido por nós, portanto foi aleatório na PEN, foi escolhida para estar na PEN, mas depois foi aleatório, nasceu a nossa pipoca, a nossa Mel. Teve um início, uns 10 segundos, um bocadinho atribulados. Ela veio com o cordão à volta do pescoço, vinha também com o braço à beira da carinha, portanto eu fiz uma laceração natural, não fui cortada, mas tive que levar pontos por causa disso. E ela, pronto, nasceu, levantaram-na assim para mim e ela estava roxa, estava assim praticamente sem sentidos, não chorou e portanto a primeira coisa que eu disse foi: ela está bem, e repeti isso umas 5 vezes. E elas disseram: calma mãe, está tudo bem. Começaram a esfregar-lhe as costinhas e ela deu o primeiro choro e foi só lindo. E eu, se falar muito, vou começar a chorar, portanto é melhor calar-me. Mas foi maravilhoso, foi o momento mais especial das nossas vidas, foi mesmo, não dá para pôr em palavras, foi mesmo incrível. E então não a colocaram logo no meu peito porque o cordão era muito curtinho, então não dava para ela subir quando estava ainda agarrada ao cordão, e eu pedi o corte tardio do cordão. E portanto cerca de 2 minutos, 3 minutos depois eles cortaram o cordão. Acho que nem chegou a tanto, na verdade, como ela estava ali com algumas dificuldades, acho que no máximo 2 minutos, e eu consegui puxá-la então para mim, para o meu peito, e ela ficou ali. Eu fiquei a esfregar-lhe as costas porque ela estava assim um bocadinho engasgada ainda de todo o esforço que teve ali no canal de parto. E pronto, nasceu a nossa menina, a nossa Mel. O Lica, muito curioso, viu tudo, não teve problema nenhum. Até a cozer ele quis ver, portanto, conseguem imaginar a coragem daquele homem naquele momento. Eu também adoro essas coisas, portanto ele sai a mim. E ela nasceu às 21h25 do dia 14 de novembro. Todo o meu plano de parto foi respeitado. Todas as coisas que me fizeram foram com consentimento, sempre a perguntar se podiam, se não havia problema de fazer isto ou aquilo. Sugeriam coisas que estavam em linha com o meu pensamento, bola de pilates, liberdade de movimentos, tudo isso. Portanto, eu não tenho nenhuma razão de queixa do centro hospitalar da Póvoa de Varzim. Foi absolutamente incrível, portanto, é um lugar que eu recomendo e vou sempre recomendar a toda a gente que queira ter um bebê de forma respeitada e humanizada em Portugal. Foi mesmo uma benção encontrar aquela equipa e aquele hospital e poder ter a Mel de forma humana, digna, que é isso que todas as mulheres merecem e todos os bebés merecem, nascer em família, como eles costumam dizer. Portanto, 1000 obrigadas não chegam para agradecer ao Hospital da Póvoa e àquela equipa maravilhosa. E pronto, depois ficámos cerca de 2 a 3 horas no recobro, ainda no quarto da sala de partos. Ficámos lá com ela, a namorá-la, a olhar para ela. Não desviava o olhar, só ficava a olhar para ela porque... E aquele cheiro, gente, aquele cheiro, vocês, se são mães, sabem, aquele cheirinho recém-nascido, acabadinho de nascer, ai meu Deus, só queria pôr aquilo num frasquinho e ficar com aquilo para sempre. Mas não é possível. Depois dela nascer, então, fomos para a nossa sala, o nosso quarto. Era um quarto onde estavam 3 casais, 3 bebés, e nós estávamos com umas cortinas assim à nossa volta, portanto nós não víamos outros pais, só mesmo para usar a casa de banho. E então ficámos lá de sábado e saímos na terça-feira, e aquela primeira noite foi mágica, mesmo mágica. Eu não preguei o olho, fiquei só a olhar para ela a todo momento, não conseguia, estava cheia de sono, porque na noite anterior também não tinha dormido bem por causa das contrações. Nós só queríamos olhar para eles e ficar a namorá-los e a decorar cada detalhe daquela carinha, daquelas mãozinhas, daqueles pezinhos, só deliciosos mesmo. A Mel foi muito calminha logo no início, ela praticamente não chorava, nem para mamar, ela só dormia. E portanto deu-nos ali umas noites no hospital bastante tranquilas. E pronto, foi isso. Posto isto, começa então o pós-parto, que vai ficar para outro vídeo porque este já está muito longo, mas sobre o pós-parto há muito mais a dizer, porque nós preparamos-nos sempre muito para o parto durante a gravidez, e a verdade é que o pós-parto é um desafio e é um outro mundo que nós não estamos à espera. Um mundo complicado e desafiante às vezes, mas um mundo maravilhoso, da qual eu nunca na vida iria trocar. Portanto, este foi o nosso relato de parto. Foi sim um parto maravilhoso, que eu não tenho mesmo por onde pegar para me queixar. Foi mesmo tudo o que eu queria.
Não foi como eu imaginei, não foi como eu planeei, mas foi perfeito como tinha de ser e como a Mel quis que fosse. E portanto estou eternamente grata por esse dia, que vai ser sempre relembrado como o dia mais feliz da minha vida, e isso não tenho dúvidas. E obrigada a vocês por estarem desse lado. A Mel já tem 6 semaninhas, vai fazer 7 semanas em breve, e portanto ainda demorei um bocadinho a fazer um vídeo, mas gente, pós-parto é todo um novo desafio, portanto não há tempo para muita coisa e é quando dá e quando ela quer, portanto. O vídeo veio em boa hora, espero eu, e espero que tenham gostado. E vemo-nos no próximo vídeo, provavelmente vai ser sobre o pós-parto, ou então algumas perguntas e respostas também sobre tudo isto, todo este processo incrível. Obrigada a todos que estão desse lado, um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!